Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Então vamos continuar nossas atividades aí da página 40, tá? A partir da página, vamos fazer as páginas dessas aulas, da página 37 até a página 40. Pessoal, antes da gente começar a fazer essas coisas, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Só um lembretezinho aqui que eu fixei na parede mesmo, não tem problema, ó. Nós já aprendemos a trabalhar as áreas das figuras planas, tá? Então nós já trabalhamos a área do retângulo. O retângulo tem dois lados, um eu chamei de B e o outro de H. Então para calcular a área do retângulo é base vezes altura, tranquilinho, ó. A área da base vezes altura. Para calcular essa área aqui, tá? Base vezes altura, ó. Base vezes altura. Para calcular o retângulo. Para a gente calcular o quadrado, essa área aqui, o quadrado são 4 lados iguais. O que nós vamos fazer? Para calcular a área do quadrado, basta apenas multiplicar lado vezes lado, tá? Um lado vezes o outro lado, ó. Lado vezes lado, ou se você preferir, lado ao quadrado, tá? Então eu posso multiplicar L vezes L, ou lado vezes lado, ou se vocês queiram, lado ao quadrado, que é a mesma coisa. Para a gente calcular a área do quadrado, tá bom? Então, relembrando, a área do retângulo, base vezes altura, a área do quadrado, lado vezes lado, tá bom? Também já vimos a área do triângulo. Em um triângulo qualquer, nós temos como elementos os ângulos, a altura e os lados, tá bom? Então, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, ó, tem 3 lados iguais, tá? L, L, L. Nós temos aqui a altura, tá? Relativa a esse A, lado L. Esse lado de baixo também é L, mas ele todo aqui é a base do triângulo. Então, como que nós vamos calcular essa área aqui, ó? Pessoal, a área de qualquer triângulo, a forma básica é base vezes altura dividido por 2. Por quê? Base, que é esse Bzinho aqui, ó, que é essa medida daqui até aqui, que eu chamei de B. A altura é esse H. E por que apareceu esse 2 aqui, ó? Porque eu dividi ele em duas partes, tá? Então, a fórmula para calcular a área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Nós vamos precisar disso daí, tá bom? Agora, nós vamos relembrar aqui como se calcular a área de um paralelogramo, tudo bem? Então, temos um paralelogramo, que é um quadrilátero, só que o que ele vai aparecer de diferente, pessoal? Vai aparecer esse elemento aqui, a altura, ó. A altura, tá? Desse vértice até essa base aqui, vai ter essa altura. Então, os elementos do paralelogramo, esse lado de baixo e de cima aqui, mas esse de baixo vamos chamar de base, tá? Base representada pelo Bzinho minúsculo e a altura pelo H. Então, para mim calcular toda essa área aqui, basta apenas multiplicar a base vezes a altura, tudo bem? Então, quando eu multiplico a base vezes a altura, quando eu multiplico a base vezes a altura, eu estou trabalhando com a área do paralelogramo. Tudo bem, pessoal? Temos também, é o que nós estamos acabando de fazer, que é trabalhar o quê? A área do trapézio, tá? Então, eu peguei um trapézio genérico aqui, em que o lado maior dele, ó, é chamado de base maior, que é o B maiúsculo. Temos também a parte de cima, que é chamada base menor, que é representada pelo Bzinho minúsculo. Temos também essa altura aqui, ó, que é representada pela letra H. E como que nós vamos calcular essa área toda aqui, ó, que são 3 partes. A área do trapézio vai ser a base maior, que é todo esse lado aqui, mais a base menor, que é essa parte de cima aqui, vezes essa altura, e vou dividir por 2. Agora, pessoal, por que nós dividimos por 2? Porque nós temos duas alturas. Temos essa altura aqui, ó, e temos essa altura aqui. Tudo bem? Por isso que nós fazemos base maior mais base menor vezes a altura e vamos dividir por 2. Porque se você for na área do triângulo, como que nós calculamos a área de um triângulo? Acabamos de ver aqui na figura, ó, que é base vezes a altura sobre 2. Então, para calcular o trapézio, é uma sequência de triângulo. Só que eu vou somar as duas bases e vou dividir por 2. Porque eu tenho 2 triângulos aqui, ó. Tudo bem? Essa é a forma para calcular a área do trapézio. Agora, a fórmula para calcular a área dessa figura aqui, que é um losango, pessoal. No losango, nós temos, presta atenção, o losango também é um quadrado, tá? Só que eu dei o quê? Eu dei uma girada no quadrado, tá? Eu peguei esse quadrado e fiz isso daqui, ó. Girei ele.
Quando eu girei esse quadrado para cá, o que acontece? O quadrado, os quatro lados são L's, tá? Tem a mesma medida, só que eu tenho essa diagonal aqui, ó, que é chamada de diagonal maior, que eu vou chamar de D1. Essa outra diagonal D2 aqui é a diagonal menor, tá bom? O losango, os quatro lados são iguais e os dois ângulos são paralelos. Vocês não podem esquecer isso, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse aqui, ó, meus dedos, ó, pessoal. Esses dois ângulos aqui, ó, esses dois ângulos aqui são iguais. Esses dois, tá? E esses dois outros ângulos aqui também são iguais. Então, no losango, esses dois ângulos aqui na vertical são iguais. E esses dois na horizontal também são iguais, tá bom? A diagonal maior, que é essa daqui, ó, essa abertura dos meus dedos aqui, eu vou chamar de D1. E essa outra abertura aqui, vou chamar de D2. Qual vai ser a fórmula para calcular toda essa área aqui? A área do losango vai ser D1 vezes D2 dividido por 2, tá? Então, eu vou pegar a diagonal maior, vou multiplicar pela diagonal menor e vou dividir por 2. Por que por 2? Porque se você observar aqui o losango, nós temos 4 triângulos, ó, temos esses dois e esses dois de baixo, e vamos considerar esses 4 triângulos como 2. O triângulo da parte de cima e o triângulo da parte de baixo. Por isso que eu divido aqui por 2. Eu multiplico as duas diagonais e divido por 2, tá bom? Por fim, pessoal, chegamos aqui na área da circunferência, tá bom? Então, imagine que você tem uma circunferência qualquer. O que acontece? Esse elemento, esse traço que tem aqui, ó, de borda a borda nessa circunferência, é chamada de diâmetro, tá? Diâmetro é representado pelo Dzinho minúsculo. Esse tracinho que sai do centro da circunferência e toca na circunferência aqui na extremidade é chamado de raio, representado pelo R, tá? Tem essa seguinte fórmula: o diâmetro de uma circunferência, que é esse comprimento aqui, ó, é 2 vezes esse raio, porque esse raio está exatamente nessa metade, tá? Então, o diâmetro que vai daqui a aqui é 2 vezes o raio, que é essa formulinha aqui. Como que nós calculamos a área dessa circunferência aqui? A área de qualquer circunferência é calculada pelo π vezes o r ao quadrado, tá? Esse π aqui é dado uma medida, que depois nós vamos aprender, que é 3,14. E esse raio aqui vai ser ao quadrado, porque ele é 2 vezes esse diâmetro aqui, ó. Então, a área de qualquer circunferência é πr ao quadrado. Vamos precisar desses conhecimentos aí para a gente poder trabalhar com as questões do livro aí, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Não esqueçam essas fórmulas aí, que são fórmulas bem importantes. Até mais.